Oi, gente! Cibele Lopes falando aqui com vocês. Eu estou aqui para mais um episódio do Atipcast, aquele podcast, gente, que dá voz às mães atípicas, dá voz às famílias atípicas, não é verdade? Não apenas profissionais, mas nós também queremos ouvir e dar voz às famílias. Então, eu quero te convidar para você já começar a seguir aqui o canal. Deixa seu like, deixa seu comentário e encaminha para o máximo de pessoas que você puder, porque você ajuda a dizer para o YouTube que esse conteúdo aqui é bom. Gente, eu tô com a mãe incrível aqui hoje. Eu tô com a mãe atípica, gente, mãe de dois autistas, que também é uma mãe solo e é uma mãe atípica e empreendedora. Gente, eu tô aqui com vocês. Tô aqui com a Dulce. Seja bem-vinda, Dulce. Obrigada, Sibeli. Tudo bem? Sim, É um prazer te ter aqui. prazer é meu. Dulce, me conta um pouquinho, Dulce. Como é que é o dia a dia da mãe atípica solo? Fala pra mim. Bem, falar sobre o dia a dia de uma mãe atípica é, eu posso falar que é uma montanha russa, Sibeli. Um dia estamos bem, outro dia nem tanto. No outro dia nós estamos na mistura dos dois. Mas não é fácil. Não é fácil, né? Tem tanta coisa que eu acho que em uma palavra seria insuficiente para falar o significado do que é uma mãe atípica, né? E solo. Entendo. Eu imagino. Mas vamos lá, vamos começar lá do comecinho da sua vida. Quem era a Dulce antes de se tornar mãe? É, quem era a O Dulce? que que você fazia? O que que você gostava de fazer? Eu trabalhava. Uhum. Eu trabalhava, eu estudava. Eu tinha uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Tinha sonhos, continuo tendo, sim, mas alguns eu tive que abrir mão. Tive que mudar a minha vida toda. Eu saía, fazia planos com os meus filhos, com o meu marido naquela época. Uhum. E esses sonhos foram todos tendo que ser reavaliados. E eu tive que abrir mão da Dulce para ser hoje a mãe do João Pedro e do Cauã. Que forte, hein? Qual a idade dos meninos? O João Pedro ele tem 13 anos e tem o Cauã que completou 10 anos. E como é que foi o diagnóstico deles? O do João, eu já vim saber o diagnóstico do João, ele já estava com 11 anos entrando nos 12. E apesar do que a gente possa falar a respeito do autismo, eu ignorava como qualquer um da sociedade. O autismo para mim era algo televisão. Uhum. Nunca parei para saber sobre o autismo, mas na verdade ele já estava dentro da minha casa. Eu ignorei muitos dos sinais que já me levavam, né, para identificar que o meu filho era autista. Mas eu ignorei isso durante 11 anos. E como é que eu posso falar? O João, ele sofreu muito. Eu acredito que ele seja o guerreiro. Ele seja a pessoa que mais me ensina a amar hoje. Porque ele teve que se segurar durante 11 anos para ter a liberdade dele de ser hoje quem ele é. O João Pedro, 13 anos. O meu João Pedro. E como é que foi como é que foi esse processo de você passar, olhar para isso e pegar o diagnóstico dele? Como é que foi isso? Na verdade, assim, por acaso, eu levei o João no psicólogo por um outro motivo. Porque tem um jogo chamado Roblox. E Sei. nesse jogo, eu não sabia que ele conversava, né, com outras pessoas. É. E aí aconteceu um certo episódio de uma pessoa, né, xingar e pedir fotos dele sem roupa. E aquilo me deu um certo pavor, porque o comportamento do João Pedro mudou, né? Então ele ficou com síndrome de pânico, achando que aquela pessoa viria matar ele, essas coisas, né? E eu levei ele para o psicólogo por causa disso. Uhum. Quando eu entrei, e a psicóloga, né, que é maravilhosa, a Isabela, ela já olhou o João, na amnésia, ela já disse assim, senta aqui. Quer dizer,
uma pessoa que tinha entrado há pouco tempo na nossa vida teve um olhar muito mais apurado do que eu. Não falo dela como profissional, eu falo dela como pessoa. Porque ela teve esse olhar profissional, né? E teve ainda mais sensibilidade humana de sentar comigo e falar. E ela olhou, falou, fez os testes, né? E eu tinha que ir isso pelo SUS, tá? Não foram particular, foi pelo SUS. E o João Pedro, dando alguns probleminhas, eu comecei a falar para ela algumas coisas que eu via desde quando ele nasceu. Porque até os 6 anos o João não falava. O João veio falar depois que entrou na escola. Então, hoje ele fala, né? Ele lê, mas ele não entende o que ele lê. Então, para mim, ele era perfeito. E quando ela me apresentou, na verdade, a palavra autismo, ali, para mim, o meu mundo acabou. Ainda mais você não sabia o que que era, né? Exatamente. E eu virei para ela e falei, Isabela, você está enganada. Você está dizendo que o meu filho é esquizofrênico? Ela, não, eu estou te dizendo que ele é autista. E nós precisamos nos unir forças para ajudar o João. Porque o João não aguenta mais se enquadrar naquilo que você e o pai dele quer. E aquilo para mim doeu. Imagina. Aquilo para mim era como se ela tivesse abrido o meu peito e jogado meu coração na mesa dela. E começou a furá-lo, né? E assim eu não consegui chorar de imediato. Eu olhei e falei para ela, eu preciso vir amanhã? Ela disse sim. Nós vamos fazer testes com o João. E aí eu comecei. Não cheguei em casa, não contei nada para ninguém, porque eu já estava com medo daquilo. E aí eu ignorei o João Pedro. Eu não gosto nem de falar que eu, durante aquela semana, aqueles meses, eu ignorei o João Pedro. Porque para mim, a Isabela tinha falado do menino que não foi o que eu gerei. Eu gerei um João Pedro que eu amei porque eu estava vindo de um processo de anorexia e eu não podia gerar filhos. E o João, para mim, estar no meu ventre foi uma bênção. Mas ele não deixa de ser uma bênção, Cibele. Mas não era aquele João que eu passei 9 meses passando a mão na barriga, pedindo para Deus para mim não abortar, pedindo para Deus, né, para que ele nascesse saudável. Não foi esse João. E quando ela me disse, ele é autista, eu falei, não. É como se, eu te entendo, é como se você recebeu um milagre e o milagre tem que ser perfeito. Sim. Então, se é autista, deixou de ser perfeito. Deixou de ser perfeito. Eu entendo. Eu passei por isso também. É porque, na verdade, a gente idealiza. Ninguém idealiza, né? Ah, eu vou ter um filho. Vamos supor, né? Ah, eu vou ter um filho que tem deficiência visual. Ninguém idealiza isso. Se falar que idealiza, eu não conheço quem idealizou. Então, realmente, quando a gente vê que. E ainda mais quando envolve a fé, né? Sim. Que você acredita fielmente que vai ser perfeito. E quando a gente olha e fala assim, não, mas não é perfeito, é autista. Mas é onde eu vim entender isso ano passado, tá? Que Deus, quando ele escolheu você para ser mãe do João Pedro, ele não errou quando botou o João Pedro autista. Ele escolheu que ele seria autista. Então, ele já sabia, ele mandou ele sendo autista. Então, assim, não foi um erro, não foi um acidente, sabe? Então, assim, isso é muito forte. Eu queria só fazer um parêntese, que você citou o Roblox, né? Gente, tem que ter muito cuidado com esse jogo. Esses dias eu peguei o Benjamin jogando. Benjamin é menor, né? Então, assim, é perigoso. Esses dias também eu peguei o meu mais velho conversando com uma pessoa diferente no WhatsApp. Sim. E aí não tem foto, bota uma outra imagem e querendo fazer videochamada para ele. Só que como ele é muito obediente, ele me mostrou e perguntou se podia. E eu falei que não, e ele respondeu no áudio. A minha mãe não autorizou. Bem literal, né? Minha mãe não autorizou, não posso. E aí, quando eu fui olhar, a pessoa já estava insistindo, já tinha um tempo. E eu falei para ele, você vai bloquear. E aonde foi que conheceu essa pessoa? Jogando. Exatamente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente deixa o filho lá jogando, achando que tá quietinho, tá ali comportadinho ali, né? Olha que benção, tá quieto.
Tá até regulado, né? E não vai, tá tendo acesso ali a coisa bem pior. Sim. Tá completamente desprotegido. Então é muito perigoso. A gente tem que estar muito atento com tudo isso. E o Benjamin já entendeu que ele não pode jogar Roblox. Uhum. Porque tem, né? Meu marido também joga. Meu bem, desculpa, eu tive que contar. Então tem. Sim. Mas ele já sabe que não é pra ele jogar. Mas volta e meia ele quer insistir, mas tem que tomar muito cuidado mesmo. Então, Dulce, é isso mesmo. E como é que foi esse processo de aceitação? Difícil, porque eu não sei lidar com luto. E o luto de alguém vivo é complicado. Né? A pessoa tá ali. Sim, porque logo após ela fazer o teste e ser comprovado que o João, além de ser autista, ele tinha retardo mental, ele tem retardo mental moderado. Outra coisa para mim, porque eu não sabia que o autismo ele não vem sozinho, ele vem puxando Vem. outras coisas, né? Exatamente. Para mim foi bem difícil, Sibeli, porque ali foi o pontapé onde eu penso assim, sabe aquilo, aquela vida maravilhosa que eu tinha, que eu achava que eu tinha, era como se eu tivesse uma barragem. E quando ela me dá o laudo mostrando aquilo, aquela barragem se rompeu. Então ela saiu arrastando tudo. Não deu tempo. Não deu tempo. Eu lembro que eu peguei, olhei para ele, eu tenho para mim, passou pela minha cabeça, dizer assim pro médico: eu vou deixar ele aqui com você. E você vai me dizer onde você botou o meu filho. Porque eu quero o meu João. E eu senti que ele ficou um pouco decepcionado, o próprio João, porque ele estava comigo na sala. E eles percebem tudo, né? Sim. Sentem tudo. Ele parou e ficou me olhando com aquele olhar e disse assim: mãe, sou eu. E eu olhei assim para ele e falei: esse não é o meu filho, doutor. Aí as pessoas dizem assim, mas ele continua, não. Aquele menino eu teria que aprender a amá-lo. O menino que eu tentei ignorar a minha vida inteira. Com suas estereotipias, com o seu jeito que eu chamava de lerdo, com a sua forma de não entender algumas coisas que a gente falava de pangaré, porque eram essas as formas que muitas das vezes a gente falava, né? Para ele, tanto eu quanto o pai dele, especificamente mais o pai dele. Mas eu ignorava muito isso. E ver o João sofrendo, ver o João daquele jeito, onde ele ia precisar do meu cuidado, da minha atenção, não que eu não dava, mas eu achava que só eu colocando comida dentro de casa ele já estava, né, preparado para a vida. Para mim não foi fácil. Então, quando o médico deu o laudo, você vai ter que fazer, aí eles dão aquela orientação do que a gente precisa saber. E eu não queria ouvir. Porque eu falei: Deus, por que o Senhor me deu o meu filho autista? No meio de uma sociedade preconceituosa, onde eu mesma, como a mãe, não quero aceitar. Então, quando nós saímos da sala, peguei na mão do João e não dei uma palavra com ele. Até em casa eu não falei nada. Eu só chorava. Eu só chorava e falei: Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que é o autismo? Aparentemente, a palavra autismo, cheia das suas cores, parece trazer vida. Sim, ela é vida por causa das cores. Mas por detrás, o impacto, né, de imediato, ela traz Para mim, eu me vi num pântano escuro, num tempo gelado, onde alguém me empurrou, me deixou lá e disse: se vira para você sobreviver aí. E ali eu deixei de ser a Dulce para ser a mãe do João Pedro, aonde muitas das vezes é isso, a gente não é vista, mas eu não sou mais vista como a Dulce. Sou vista como quem? A mãe do João Pedro. Porque a gente acaba perdendo a nossa identidade no meio desse caminho. Sim. Né? Poucas pessoas já nos chamam pelo nosso nome, que está registrado na nossa certidão. Nos chamam mãezinha ou mãe do João. E vamos fazer um parênteses aqui. Você gosta de ser chamada de mãezinha? Não. Gente, eu também não gosto, gente. Quando fala, mãezinha, eu sei que muitas vezes as pessoas usam mãezinha com carinho, mas as mãezinhas que vocês chamam de mãezinhas não gostam de ser chamadas de mãezinhas. Então não chamem, chamem pelo nome. Se eu for chamar de mãe, chama de mãe, mãe mesmo, mãe fulana, mãe Dulce, mãe atípica Dulce, mas mãezinha não. Fica no diminutivo. Sim. Dá uma de
inferioridade, né? Sim, apesar de que aprendi isso com uma amiga, né, a Karine, a respeito disso, sobre dizer eu sou a Dulce. Sou a mãe do João, Exatamente. mas eu sou a Dulce. Eu tô aqui, eu existo. O João tem lá suas dificuldades, mas eu, como a mãe dele, eu também tenho. Então não me chame só da mãe do João. Me chame É, pelo meu nome, mãezinha. Dulce, e não me chame de mãezinha. Porque eu não quero ser. Na verdade, eu acho que a expressão mãezinha, quando é dita pra gente, é como se dissesse assim: se esforça pra mostrar que você é forte. É essa sensação que eu tenho, Dulce, de que quando as pessoas me chamam de mãezinha, elas querem que eu seja forte. E eu não quero ser forte. Eu já tentei ser forte desde quando eu nasci. Então, eu não quero ser forte, eu quero ter o meu momento também de chorar. Que é humano, né? O natural de Sim, qualquer ser eu humano. quero ter meu tempo de ficar, sabe, doida mesmo. De dizer eu não aguento ir pro fundo do quintal gritar. Sem que as pessoas digam, mas você tem que ser forte porque o seu filho precisa de mim. Eu sei que ele precisa, mas e eu? Como que eu fico no meio disso tudo? Ainda mais as pessoas dizendo, nem sabendo chamar o meu nome e toda hora me referindo mãezinha. É complicado, né? É confortável para você dizer como é que foi? Foi com esse primeiro diagnóstico que o seu casamento acabou? Ou foi no segundo? Já foi nesse. Foi nesse. O meu esposo, ele não. Eu falo meu esposo porque a gente não é separado ainda, né? Nem separado de papel. E quando eu tive que sentar com ele após um mês do diagnóstico do João Pedro, porque ele sempre foi muito duro com o João. Sempre. Ele mesmo ignorou bastante os sintomas do João mesmo. E com isso, eu acho que é aí mesmo que eu me fiz de cega, para não contrariá-lo naquele tempo. Uhum. E quando eu sentei com ele, expliquei a situação, ele falou: você tá arrumando coisa para cá sua cabeça. E você tá indo atrás de coisas que não existem. Porque o autismo não é algo visível, né? Assim, que a pessoa vem olhar e dizer, É. nossa, ele é autismo, né? Ele é autista. No caso do É o que João, até que dificulta um pouco às vezes, né? exatamente. Porque o João, ele olha nos olhos das pessoas, ele conversa, né? Ele faz todas as coisas dele normal. Então, o pai dele ficou muito, muito decepcionado. Então, veio uma mistura. Eu costumo falar que eu ouvi uma fala de um médico uma vez, e é sobre Uhum. isso. Casamento, quando o diagnóstico chega, ele é igualzinho papel higiênico. Ele rasga. E ali, um belo dia, ele veio trabalhar. Ele nem deu tchau a gente. Ele veio numa sexta, ele tinha que retornar para Goiânia no domingo. Ele veio na sexta, ficou, não dizia uma palavra. E o João é louco por ele. O João, ele é apaixonado por esse pai dele. Até porque ele ama que as pessoas dizem que ele parece com esse pai dele. E o pai dele, naquele sábado, não ligou. No domingo de manhã foi e nem disse tchau, que estava indo embora. Ele simplesmente foi embora com a roupa do corpo. E não apareceu mais. E nesse não aparecer mais, eu falo não apareceu mais mesmo, e nem sequer para falar: João ou Cauã, eu estou indo embora. Ele nos abandonou. Ali. Se eu já odiava o autismo, eu comecei a odiar mais ainda. Sim, é o que as pessoas dizem para mim, Sibeli. Isso diz muito a respeito dele. Mas não tem como tu entender o abandono de alguém por causa de um laudo. Automaticamente, eu perdi porque ele era meu apoio, questão financeira e tudo. Eu perdi tudo ali. Ele foi embora. Um belo dia eu estou na minha casa, chega a ordem de despejo. Eu sem ter como me manter os meninos. Porque tem gente que acha que um laudo ele é passaporte para felicidade.
Tem gente que acha que é para pegar benefício, né? Como se os benefícios fossem fáceis e fossem muito vantajosos, né? É. Só tendo um filho mesmo, né, laudado, seja com autismo ou com qualquer outra deficiência, para entender que essas coisas não funcionam. As pessoas acham que um laudo, ele é acesso para você descer um arco-íris lá no fundo, né? Tem um pote de ouro te esperando. Ah, tem. Tem sim. Tem luta. Luta. Porque até então eu não tinha despertado para lutar pelo João. Até então eu não tinha ainda visto o quanto que meu filho precisava de mim. E que eu precisava esconder a minha dor, a minha vergonha, diante de uma sociedade, diante dos amigos, da minha família, porque o meu filho precisava de mim. E isso eu ainda não sabia, que o meu filho menor também era autista. Eu tive que engolir. Engolir o choro, engolir o abandono, a vergonha. Eu tive que engolir tudo para me posicionar como mãe atípica. Para dizer, e agora? O que você vai fazer? Se eu disser para você que não passou na minha cabeça pensamentos de acabar com tudo, eu vou estar mentindo. Passou. Humanamente falando, né? Você é Passou. humana. Passou o desejo de dizer que eu vou acabar com tudo isso. O que eu vou fazer? Meu filho não merece estar nesse mundo. Eu não mereço mais passar por isso. Eu vou pensar assim, eu vou fazer aqui uma comida, vou botar um remédio e nós vamos dormir. E não vamos ver essas coisas acontecer. E o João Pedro eu sentada chorando, arrumando as coisas que a gente tinha que sair da casa, porque levou um tempo ainda, né? Meu esposo primeiro foi embora, levou-se um tempo ainda para me ser despejada. E aí ele chorando, ele sentou do meu lado e disse assim para mim: mãe, eu te amo. É só um dia ruim. Ele tinha a melhor experiência de dizer que era só um dia ruim, porque ele passou 11 anos, né? Vivendo dias ruins. Mãe, é só um dia ruim. A gente vai vencer. Amém. Aquela hora eu olhei, abracei ele, porque eu tinha muita dificuldade de abraçá-lo, porque ele não gosta muito, né? E esse jeito dele de, eu falo desengonçado de abraçar, né? Então ele não gostava, eu abracei ele. E ali eu peguei na mão dele e falei, nós vamos estar juntos. E a gente saiu, né? A gente começou aí, eu comecei a ir atrás das terapias dele, comecei a entender mais ele, comecei a dizer para ele que eu estaria com ele do lado. Estamos aí. E não tem como, né, Dulce, a gente ajudá-lo se a gente não entender do que está acontecendo realmente, né? Do que se trata do autismo, do que é a deficiência também intelectual, né? Sim. Eu também tenho um filho que tem deficiência intelectual. Então, assim, se a gente não for estudar e aprender, a gente não consegue ajudar. Nossa, eu sinto muito por tudo isso que vocês passaram. Eu acho que nenhuma mãe atípica, nenhuma pessoa, né, deveria passar por isso, ainda mais com 2 filhos autistas, né, dependendo financeiramente. E assim, eu agradeço a Deus por você estar aqui na minha frente, né, não ter feito nenhuma besteira. Quando a gente fala besteira, gente, vocês entenderam, né, o que a gente quer dizer. E assim, eu entendo, sabe? Às vezes a sociedade também julga, falando, quando vê, né, nos jornais aí, fulano tirou a própria vida dos filhos e tirou a sua vida. Como que pode fazer isso? Não sabe o que está acontecendo, né? E que, na verdade, não é porque quer acabar com a vida do filho e com a sua própria vida, na verdade, quer acabar com a dor, né? Sim. É a dor. Então, assim, é uma ação de desespero. É um desespero até da alma mesmo, né? Para poder resolver aquilo ali. E, assim, eu fico muito feliz de saber que você está aqui, sã e salva, inteira aqui. E aí, na lida da vida, né? Sim. Não abandonou o barco, tá aí. Porque, na verdade, o que acontece, quando as pessoas fazem a opção por desistir, elas estão desistindo querendo ou não, tá desistindo de viver, né? Sim. Então, assim, tá desistindo de tudo que poderia ter de avanço e coisas boas também, de sonhos realizados também, né? Então, eu fico feliz de saber que você tá aqui na minha frente. E, assim, eu imagino que foi muito desafiador para vocês, né? Sim. E o laudo do outro filho veio em seguida, como é que foi isso? Passou-se mais um tempo, porque aí eu já ignorei os sintomas no outro.
Entendi. Já foquei no João. Porque apesar de serem dois autistas, mas são diferentes em tudo. Aí eu comecei a Completamente, né? entender que nenhum autista se parece, né? O João, ele tem estereotipia, o Cauã já não tem. O João já é flexível, apesar de ter seletividade alimentar, mas ele aprendeu a se permitir provar coisas novas. O Cauã, ele não abre mão. Ele é bem rígido. O João, ele já tem... não tem muito diferença de cor. O Cauã é cor verde, coisas cítricas. Então, são É tudo verde, totalmente diferentes. O Cauã é totalmente diferente. Então, quando essa... Deus é tão bom, Cibele, que apesar dessa dor, de tudo que a gente passou, a gente também conhece pessoas maravilhosas. A gente começa a ver pessoas que elas também estão no mesmo barco que você, mas elas não estão lá para te matar. Elas estão lá para te ajudar. E eu conheci pessoas maravilhosas no meio disso tudo, quando eu decidi não dar cabo na minha vida e na vida dos meus filhos e me deixar permitir entender mais sobre o autismo. O autismo, ele é ruim, eu nunca vou romantizar? Sim. Mas dentro do autismo, dentro dessa comunidade, existem pessoas maravilhosas. Sim. Pessoas que estão ali para te dar apoio, para te ajudar. É verdade. E eu conheci muita gente, né, maravilhosa, que hoje me orienta, né? E que através do que elas me orientam, eu consigo orientar outras pessoas também. Eu costumo falar que eu não sei nada sobre o autismo, porque o autismo realmente, todos os dias nós temos que estar aprendendo algo sobre ele, né? E aí eu conheci uma outra pessoa chamada Bruna Cândida, uma psicopedagoga, assim, maravilhosa. Ela não, como eu vou voltar a falar, elas não vieram na minha direção como profissional, mas como ser humano. Não me vendo como doente, mas como gente. E não te vendo como uma mãezinha. Não. A Bruna, ela abraçou os meus filhos numa forma surreal. E aí ela olhou e ela falou, vamos investigar o Cauã. Porque ela conseguiu identificar coisas que eu não via. Já foi olhando ali, já viu. Sim. Então foi feito o teste do Cauã. E nesse teste foi fechado o diagnóstico dele, né? De autismo, nível 1, dislexia, porque o Cauã não consegue ser alfabetizado, e TDAH, totalmente inverso do João. Totalmente inverso. Mas o Cauã, ele dorme, não tem seletividade de sono. O João já tem, né? Aquela dificuldade para dormir. Então, são totalmente diferentes. Então, tem hora que eu fico com a sensação de que eu estou numa corda bamba dentro de casa. Porque um gosta de uma coisa no extremo e o outro já gosta de outro, né? Então, todos os dias eu tenho que estar me renovando. Antes eu fazia minha fuga no banheiro. Toda mãe acho que tem essa fuga no banheiro. Eu suportava tudo durante o dia, né? Aquela coisa toda, aquela pressão, né? Aquele olhar da minha família, porque não foi fácil para minha família. Ai, gente, a família é difícil. Deveria não ser, né? Difícil com a família, mas é bastante. Sim, a minha família, ela ficou... Elas me olharam assim pra gente, na hora do diagnóstico, ficaram com aquele olhar de pena, como se a gente tivesse amputado um braço, uma perna, né? E aí eu também agi assim, meio com pena de mim também. E pude ver que nesse sentido nós não precisamos ter pena, a gente tem que ter consciência, né? Sobre a situação em si. E foi isso que aconteceu. Então, eu tive que aprender a amar o João Pedro e o Cauã ao mesmo tempo. O Cauã, ele foi diagnosticado agora há muito pouco tempo, né? Fechou o laudo dele agora há pouco tempo. Então, com o Cauã, é como se eu voltasse a estaca zero. E fosse voltar a fazer as terapias dele, né? Agora que eu vou dar entrada em terapia, agora que ele vai começar a tomar medicação. Então, assim, novamente alguém veio e disse assim, vamos dar uma volta de avião? E nem me perguntou se eu estava com paraquedas, só abriu e me jogou, né? Do avião embaixo. Eu tô caindo até agora em queda livre. Entendi. E aí eu costumo falar, Cibele, que as pessoas, elas têm a mania de achar assim, mas pra que você tá fazendo esse drama se o teu primeiro filho já foi laudado? Como se diminuísse alguma coisa, né? A carga. Sim. Eu tava conversando com a minha amiga e eu até falei isso pra ela. Nós temos muito essa visão distorcida do quanto que fulano sofre mais e fulano sofre menos. O autismo é autismo.
né? Em É qualquer verdade. família, em qualquer É lar, né? verdade. Quando ele entra, ele vem mascarando aquilo que já estava, né, em déficit há muito tempo, talvez. E o que eu sempre gosto de falar, que as pessoas falam muito mal, por exemplo, ah, autismo leve é levinho, vai conviver com autismo leve pra tu ver. Como é que é bom, Exatamente. Como é que é, como é não que é? é fácil. E é um desafio, porque a pessoa lida com muitas questões emocionais, né? Sim, Que muitas vezes a gente já sabe no que termina, né? Termina sim, no suicídio, sim, sim, infelizmente. Mas é algo ali que precisa ser visto também, né? sim. Muito bem visto e muito bem acompanhado, principalmente psicologicamente. Sim, sim. A gente, mãe, precisa, né, de cuidados, Sim. né? Eu falo que hoje eu já não tenho as minhas, eu achava que eu tinha controle sobre as minhas emoções e percebi que não tenho hoje em dia, né? Eu choro com muita facilidade, me irrito com mais facilidade e entro mais em estado de tristeza com mais facilidade ainda, né? Então, é aquela coisa. Você espera para anoitecer para que você possa ser, sim, ser aquela pessoa, ser você. Aí onde é que a gente vai ser debaixo do chuveiro? Né? É. Porque tudo é luta para laudo, é luta para remédio, é luta para direitos, porque não é até uma É. simples fila, A não é maioria das fácil. coisas no próprio são benefícios. A maioria tem que juizar. Sim. Tem que entrar com ação judicial, porque senão você não consegue. É por isso que eu fico E tem, perguntando, né, tem, Sibeli? tem coisas que são óbvias, né? Por exemplo, igual o caso do IPVA, né? Uhum. É que, dependendo, vai negar aqui no DF, falando do DF, né? E depende muito de cada estado. Vai negar por quê? Ah, não, negou porque ele disse que o condutor é menor de idade. Gente, mas não é óbvio que a criança não vai dirigir? Por que que é que tem que entrar com ação para provar isso? Sim, Não é uma coisa óbvia? sim, é verdade. Tá lá, né, É dizendo. igual a questão também do BPC, né? Que aí bota lá, não reconhece o autismo leve como sendo autismo. Sim, Gente, pelo amor de Deus. Ó, parece até é como se fosse um tiro no pé, né? Porque aí o que que vai acontecer? A pessoa vai entrar, vai ter mais trabalho. E depois o próprio Estado vai ter que arcar. sim, Porque era o direito da pessoa, só não foi observado essas lacunas, né? Algumas normas, algumas leis têm algumas lacunas que poderiam ser melhor entendidas, né? Mas ainda não são, né? E aí, sim, é por isso que é importante, gente, falar sobre políticas públicas, né, Dulce? sim, Por isso que é importante, porque como é que quem está ali trabalhando com a lei vai saber o que é que precisa ser alterado, vai saber que tem uma lacuna se não tiver quem usufrui daquilo dando feedback? Então, assim, é muito importante que as pessoas, principalmente as famílias atípicas, estejam entendendo de políticas públicas, procurando saber e estando ali, né? sim. Procurando um lugar de fala ali dentro. Sim, verdade, Sibeli. É super importante, porque a gente, nossa luta, ela não para, né? É, nós precisamos de pessoas que não sejam representatividade para a gente lá dentro, mas que literalmente Sim. se importem mesmo, né? Lógico que nós estamos muito sensíveis. As mães atípicas, nós estamos sensíveis, estamos cansadas de falsas ilusões, de promessas, porque para algumas pessoas, Sibeli, eu tiro por mim, que às vezes eu observo, tem mais gente que achando que o autismo é moda mesmo. É isso, é verdade. E o autismo, ele não é moda. Ele é dor. Ele é sobrevivência. É o tempo todo nós temos que estar provando, quer dizer assim, eu tenho que estar o tempo todo provando que o João é laudado, eu tenho que estar revivendo aquele momento que eu fui notificada, que eu fui informada que ele era autista. Quer dizer que assim, eu tenho que estar o tempo todo na escola, né? Numa fila do banco, numa fila numa lotérica. Eu tenho que estar até mesmo. É até engraçado você falar sobre a respeito do INSS, porque o João ele foi negado simplesmente por causa da identidade dele. A identidade do João é de 2024. Eu dei entrada no BBC dele ano passado e eles queriam a identidade nova. Aí ele botou no final que ele não tinha, não necessitava, né, do benefício. Eu, tá. Só que aí a minha vida não pode parar por causa de um não do INSS. Meu filho não pode, né? Então, por isso eu tenho que continuar. Não, e como é que vocês têm vivido falando nisso? Porque você foi, ó, você falou pra mim que você foi deixada sem ele nem beira, né? Com a mão Sim. na frente e outra atrás, literalmente. Como é que foi que você fez, mulher? Me Aí eu conta. tive que me reinventar.
conheci umas 2 mães atípicas na mesma situação que eu Olha, amo demais. E elas disseram, uma delas disse, já vendia, né, textos, e falou assim, vamos vender juntas, né? E eu respeitando sempre o espaço dela, porque ela que vendia no meio da nossa comunidade, e eu respeitando, mas aí ela abriu aquela deixa, né, vamos unir forças. Juntamos, nós 3, e começamos, né, a vender textos. Ah, como é que você conseguiu o dinheiro? Não, eu não consegui. deu um jeito, né? Isso. Eu ia fazer faxina daqui, faxina da lá, então um pouco que eu ia pegando, né? Eu ia juntando, ia comprando de 5, de 10, né? Para ir poder gerar, porque eu ficava Fazer o pensando, dinheiro, sim. isso, porque eu ficava pensando, se eu compro uma TX, R$ 100 de TX ou R$ 200, cara, e eu puder ganhar 100, é R$ 100. Sim. Esses R$ 100 já vai me ajudar. Pagar uma luz, pagar uma água, né? Sem contar que o autista, ele precisa de muita coisa, porque com isso, a negativa do INSS, eu não consigo tirar o passe livre do João, porque hoje em dia, para ter o passe livre, é necessário o INSS É uma atestado. série de benefício atrelado da outra. A Se outra, trava aqui, vai travar ali no outro todas as também. outras. Na verdade, o João, ele tem um laudo, né? O laudo lá com o seu CID, mas o João não tem benefício nenhum. O benefício que ele tem é de uma mãe que decidiu lutar. Não sou aquela mãe de sair gritando, até falar aqui sobre a minha vida, eu fico com receio porque a sociedade tem a mania de achar que nós estamos nos vitimizando, né? Não, quando a gente chega a falar é porque dói. Sim. Dói. Em relação ao meu casamento, é porque não me dói tanto. Porque, enfim, já foi, né? Já passou. Mas choro pelo meu filho. Porque eu tenho que também ter sabedoria de falar do dito cujo para ele, né? Sem fazer ele tomar aquela aversão do pai. Porque, afinal de Tem contas, é esse. pai E dele. querendo ou não, é uma função da mãe, né? Fazer esse meio de campo aí Sim, e com sabedoria. e com sabedoria, exatamente, porque senão vai, enfim. Causa outros Mas problemas, eles né? têm um relacionamento hoje? Não, Não tem. Mas você mantém, preserva a imagem dele. sim. Mesmo eu tendo todo motivo para falar que ele não é essas coisas lindas. Você é uma mulher sábia. Mulher muito sábia. Na verdade, eu busco essa sabedoria, viu, Sibeli, todos os dias, para mim não explodir. Na verdade, você tá certinha em relação a ele, porque, querendo ou não, o seu casamento com ele não. E ele ser filho, né? É outra coisa. São assuntos diferentes. Exato. O que que eu vejo? Eu não sei, eu nem conheço, né? O seu ex-marido, mas o que que eu vejo? Ele fugiu da dor. Sim. Ele foi uma fuga, né? Foi uma fuga que ele não soube lidar. Uhum. E é isso que eu tenho visto na maioria dos casos que acontece assim. É porque a pessoa não sabe lidar, e a maioria dos casos são homens mesmo, né? São os pais de família. Não sabe lidar e eles acreditam que fugindo vai fugir da situação, né? Sim. Só que aí a calma, imagina como é que deixa o cônjuge, né? Sim. O cônjuge fica numa situação muito complicada. Sim, porque a gente fica assim, o que eu fiz? Houve uma palavra que ele me falou, e eu fiquei guardando essa palavra por um bom tempo, porque eu tinha vergonha, mas hoje eu não tenho, porque isso dói. Quando eu entreguei o laudo para ele informando que João era autista, a resposta dele foi: eu não sabia que você tinha um útero doente. Aquilo para mim... Ainda transferiu para você, né? Exato. Então, assim, além do luto, a gente fica com aquele sentimento de culpa. Fui eu que gerei. Por que que eu não prestei atenção? Será que eu fiz alguma coisa de errado no pré-natal? Será que foi alguma coisa que eu comi, que eu bebi? Será que eu dormi mal? A gente fica buscando uma justificativa, uma resposta plausível e que supla aquela necessidade de quem está nos questionando, né? Sim. Tipo, não, foi por causa disso, foi porque eu caí, não, foi por causa de um susto. Eu disse, eu não sabia que você era assim. E é isso, pra mim, eu falei, cara, será que valeria? Hoje eu me pergunto, Sibeli, será que iria valer estar com uma pessoa ao meu lado que justamente olharia pra mim, me culpando pelo João ter nascido autista? Acho que não. Provavelmente você teve um livramento, né? Você teve um livramento. Só que você no momento você não entendeu assim, você vai entender depois, né? Exatamente. É igual aquela história, né? Muitas vezes é melhor estar só do que mal acompanhada, né? Então, assim,
A gente não entende porque que Deus permite algumas coisas às vezes, mas é porque ele tá vendo lá na frente. E ele sabe que, nesse caso, não seria um livramento, né? Sim, Sibeli, porque eu imagino assim, tudo que a gente passa, ter que escutar alguém o tempo todo falando, te jogando para baixo, né? Então, não sei, talvez se ele teria outro pensamento hoje, eu acredito que não, porque ele não mudou, porque se ele mudasse, ele entraria em contato com o João e com o Cauã. Ele ainda nem sabe que o Cauã é autista. Porque a última vez que nós entramos em contato, ele queria tirar o Cauã de mim, porque ele disse que assim o Cauã não pegaria a doença do João. Ah, meu Deus. Tem muita ignorância junto, né? Não Sim. entende do assunto. Aí a gente, como que a gente fica? Aí eu acho interessante a expressão que as pessoas hoje em dia usam, que a mãe é como se fosse, né, um soldado em guerra, né? O tempo todo em alerta, né? Sim. Porque a gente fica com medo de perder os que a gente diz que é atípico, mas no caso do João, do Cauã também, ele é, né? Uhum. Então, o meu medo foi, e agora o que eu vou fazer? E se ele tirar o meu filho de mim, o que eu vou fazer? Então, me bateu um desespero muito grande, né? Uhum. Eu chorei bastante. Contei novamente para essas duas mães, que são maravilhosas, que a gente é assim, quando nós estamos ruins, uma conta para outra e conta para outra. E aí, uma vai se dando força no meio do caminho. Aproveita e manda um abraço aqui, ó, nessa câmera É. para elas. Para minha amiga Karine, que está até me acompanhando hoje. Para minha amiga Lulu, um beijo. Isso aí. Eu queria que você. Gente, ela trouxe aqui o trabalho dela maravilhoso, que ela faz, né? Que ela desenvolve. E eu queria que ela mostrasse para vocês. Vocês têm que ver, gente, que é uma coisa maior que. Inclusive, eu tô usando aqui, ó. Tô usando aqui, ó. E tô usando aqui, ó. Vocês sempre me perguntam. Pode mostrar, Doce. Pode. Aqui eu tenho algumas. Aqui eu tenho algumas. Nós vendemos texestes, né? Olha, gente, que blusa linda. Nós vendemos essas brujas. Texestes foi o meio que eu achei, né? De trazer, suprir a necessidade dos meus filhos em casa. Uhum. Isso eu falo em questão de tudo, né? De passagem, de comidas específicas que eles gostam. Então, nós vendemos, porque não é só eu, Sibeli, né? Essas duas amigas que eu citei, elas Uhum. também vendem, vendemos apenas com material diferente, mas vendemos as texestes. Eu vendo elas coloridas, né? Uhum. Tem a minha amiga Karine, que vende essa aqui. Olha, que Nossa, linda. E olha, eu não tinha visto ainda assim com esses detalhes, olha, na blusa. sim, nós Ai, vendemos elas adorei. assim, que isso aqui representa muito, né? O Sim. nosso dia a dia, a nossa luta, porque uma mãe atípica, ela não para. Nós recebemos mais não do que sim. Mas é no não que a gente busca fortalecimento para ir atrás do sim. Porque apesar de que as pessoas acham que o laudo é porta para se abrir, né? É chave para abrir porta, não. A gente luta todos os dias, né? Sim. Com muita força, com muito ênfase, né? Porque não é fácil. Então, essas são alguns dos meus materiais, do material nosso, né? Uhum. Que é meu e da Karine, da Lucenira, que eu não trouxe aqui para ela, mas ela também vende, Uhum. né? Temos também, né, algumas semijoias, né? Olha que lindo. Que a Pode gente mostrar para aquela vende. câmera ali, ó. Nós vendemos algumas semijoias, né? Todas banhara ouro 18, né? Não são muitas, porque a gente não Você tem que consegue. levantar ele. A gente não Eu acho consegue que é mais fácil pegar na tirar. mão, porque desceu, é. Vamos mostrar É. direitinho. Nós vendemos algumas. Deixa eu ver aqui, porque foi minha Ai, gente, amiga é que uma mais linda que a organizou. outra. Eu tenho várias. A E eu não gente. consigo usar mais outra coisa. Vocês já repararam, né? Que eu só uso os mesmos, ó. Esse aqui, Olha que lindo. né, é um coração com as cores do autismo, né? Bem diferentes, são peças bem diferentes, bem exclusiva nossa mesmo. A gente vai tentando inovar, trabalhar, ser empreendedora, mas nunca deixando de falar aquilo do qual a gente foi chamado para falar sobre o autismo. Olha Esse só, aqui gente, que lindo. é um quebra-cabeça, né? E tem um novo que eu vi ali hoje, que eu não tinha visto. Sim. Mostra ele, por favor. Sim, tem um novo que entrou aqui, mas essas peças geralmente elas são únicas, né? Elas não, a gente não Olha tem o só tempo que todo perfeição, gente, que chique. aqui.
É porque elas são duas, né? Na verdade. Ah, ela dá 2 voltas. Isso. Olha que lindo, gente. É porque aqui ela tá soltinha aqui. Eu confesso que eu também tô um pouco tremendo, né, Sibeli? Não, mas é Aqui é perfeito. Então, assim. quem quiser entrar em contato, pode entrar pelo seu Instagram, né? Isso, que é. Qual é mesmo, Karine? Você preencheu, não preencheu? Vai Preenchi. aparecer para as pessoas aí embaixo. Isso. Então, gente, quem quiser comprar, é só Aqui, entrar ó. em contato com ela. Tem outras coisas Nós vendemos. maravilhosas. Isso, nós vendemos, né? Os broches. Temos também os nossos braceletes, que inclusive, né, você só não tá usando hoje, É, né? Do autismo. eu tô esperando um dourado desse, gente. Ou parecido com esse dourado. E esses tem sido, né, o nosso material que a gente sai. É onde nos dão a oportunidade, né? Para que a gente possa demonstrar o nosso material, nós levamos, porque é através desse material vendido é que eu levo sustento para dentro da minha casa, né? Que eu pago uma luz, pago uma água, que eu me mantenho, né? Sim. Até porque se ainda que o benefício do João saia, não significa que eu estarei rica. É, até porque não é tanto assim, né? Isso, porque a demanda, né, a necessidade que eles precisam vai muito É além muito disso. além, com Vai muito além certeza. Hoje disso, em né? dia, para você criar um filho, ainda mais um filho, 2 filhos com muitas demandas, né? Sim. E a gente escolheu ser mãe empreendedora, porque a gente não pode ficar em casa só chorando, Uhum. né? Eles precisam. Então, o João, hoje em dia, se ele dizer, eu quero 15 pão para comer, eu tenho que ter dinheiro. Porque eu não posso chegar no mercado com o laudo dele e dizer, meu filho é autista, me Me dá dá 15 pão. não dá, né? E aí, Exatamente. eu também não posso, porque a sociedade, ela nos julga. Amanhã vocês não querem trabalhar porque vocês são preguiçosas. Mas eu não trabalho vendendo essas coisas para mostrar para a sociedade que eu não Inclu- sou preguiçosa. Inclusive, eu queria que você falasse sobre a rifa que você está fazendo. Isso. Recentemente, agora, eu criei a rifa, porque eu preciso fazer 4 ressonância magnética do João, porque ele, né, tem hérnia de disco e uma inflamação no joelho. Então, requer. Quem frequenta o SUS sabe que ressonância não é fácil de fazer, né? E uma ressonância no particular não é R$ 2. É. E a gente tem que fazer aquela busca, né? Uma ressonância mais em conta. Então, eu achei um local onde eu conseguiria fazer uma ressonância que saía no valor de R$ 700, fazer por 350, né? Então, já baixou? Baixou Já bastante. deu uma melhorada, né? Uma aliviada. Isso. Só que como eu não tenho uma renda fixa, né? Eu não estava conseguindo reunir esse dinheiro. Então, fui fazer uma rifa para juntar o dinheiro para pagar essa ressonância de João. Aí veio a minha surpresa. Porque aí, mais uma vez, eu bati de frente com uma sociedade totalmente preconceituosa. E eu recebi no meu PV de pessoas, porque eu não saí divulgando para todo mundo, né? E aí, alguns amigos pediram a rifa e saíram mandando. E algumas pessoas vieram no meu PV. E aí, mais uma vez, eu fui julgada sem nem me conhecerem. De preguiçosa, porque que eu não procurava uma casa de família para trabalhar, porque que eu usava o autismo do meu filho como uma forma de facilidade de extorquir dinheiro das pessoas, que teve uma fala que foi bem difícil. Eu até comentei isso com você no seu PV. Sua negra vai procurar trabalhar. Não, gente, vocês acham que isso não acontece. Por isso que eu tô pedindo para ela contar aqui, porque isso acontece muito. Geralmente eu ouço muitas mães atípicas falando isso, sabe? Sim. Infelizmente. Na verdade, eu fiquei impressionada com uma sociedade, com algumas pessoas que arrotam saúde por fora, mas são podres por dentro. Eu não tenho vergonha da minha cor, Cibele. Não teria vergonha nenhuma de dar faxina na casa de ninguém, porque eu já fui até, inclusive, tem até uma mãe atípica que ela para custear o tratamento da filha, ela capina pote. Olha, Porque pra gente trabalhar, ser uma CLT, não é fácil. não vai conseguir cumprir os Quem? horários, né? Se a minha família, no caso, a minha mãe trabalha, minha mãe foi trabalhar em casa de família para me ajudar. Às vezes, com que eu posso, no básico, bem básico, né? A minha irmã, ela trabalha.
Então, se eu tiver que ir trabalhar, fazer a carga horária, porque o patrão, ele te contrata, ele não contrata os teus problemas, É. como que eu vou fazer? Ah, mas tem leis. Vai fazer elas aplicar no dia a dia. Não é assim. É um desgaste. Então, é uma luta que eu não tô afim de, nesse momento, de brigar. E eu não posso, porque muitas das vezes o João, ó, no colégio militar, o João estuda no colégio militar. Eu tenho que levar e eu tenho que buscá-lo. Não é fácil para o João, né, sair de lá do colégio dele e vir para casa. Então, eu tenho aquela preocupação. Eu tenho 4 horas. De manhã eu fico com eles. E João entra na escola às 12h30, o Cauã entra 1h. Então, de 1h30 até as 4h40 é o horário que eu vou correr para trabalhar. Que eu vou oferecer meus produtos, que eu vou nas escolas. Muitas escolas não nos aceitam, né? Vou pedir para as pessoas para mostrar, porque eu não estou pedindo. E a rifa não era pedindo. Na verdade, eu ainda estou, né? Eu estou vendendo um produto, né? Do qual foi uma pessoa maravilhosa que me deu, dizendo ela, né, para facilitar a minha vida. Então, eu perguntei para ela se eu podia rifar aquele produto para reunir o dinheiro para ir para um objetivo maior. Então, ela me autorizou. E aí, desde então, as pessoas me vieram bastante no meu PV, pessoas que eu não conheço. Pessoas que eu conheço, sim. Por que você não procura o pai do seu filho? Quando você casou, você não sabia que você podia gerar filhos autistas? Quem? Você sabia, Sibeli, que você poderia, ao seu casar, você poderia ter, né, filhos que poderiam hoje ser laudados? Não ia saber, não tem como saber. Não tem como saber. E aí a gente vê também o capacitismo. Sim. E a crueldade, né? A crueldade. Não, e no nível bem esclarecido. Então, aquilo me travou. E eu chorei muito, chorei demais. E falei, eu não aguento isso. Eu vou acabar aqui com a rifa aqui. E as minhas amigas falaram, não, você não vai. Porque eles não vivem o que você vive. Eles não suportam o que você suporta. Eles não conseguem falar o que eles não sabem. Que, na verdade, é ignorância. Porque a pessoa não sabe o que está acontecendo ali de fato, né? Ela está julgando, está com preconceito e julgando algo que ela não sabe. Sim. Porque se soubesse, não ia agir assim. Verdade. Só que isso dói, né, Sibeli? Isso mata. Porque algumas mães atípicas já tiraram, sim, sua vida por não suportar o julgamento. Sim. E uma palavra, ela dói bem mais do que um tapa. Sim. Né? Talvez se essa pessoa chegasse para mim e dissesse, não, eu não vou comprar, eu não quero comprar. Tá tudo bem, vida que segue. Mas tem pessoas que, além de não querer te ajudar, ela mostra bem esclarecido o preconceito velado, né? Sim. Tipo, como se você não fizesse parte deste mundo, desta sociedade, como se você fosse um peso, seu filho fosse um peso, né? Então, eu quero ver esse lado lindo que algumas pessoas acham que ter um filho autista é. Não é fácil. Não é. É bem complexo, na verdade, né? Sim. Dulce, infelizmente a gente está chegando ao fim. Mas eu queria pedir para você deixar uma mensagem de fé para as mães atípicas solo. Que aconteceu o mesmo igual aconteceu com você. Que você deixasse uma mensagem para essas mães ali naquela câmera ali. Ai, se eu fosse falar, eu vou falar para uma mãe como se eu queria que alguém falasse para mim naquele tempo. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Seu filho não é um peso. Seu filho é amor. E se inovar é uma decisão. Fácil não vai ser, mas desistir também não é a melhor saída. É sobre isso. E aí, nesse mesmo espírito, eu quero que você aproveite e mande um recadinho para seus filhos também. Eu queria dizer pro meu João, a mamãe te ama muito, viu? Meu Cauã, a gente vamos estar juntos sempre. Tem uma foto que geralmente a gente coloca na estampa das camisas, que é um pai, uma mãe segurando o filho e andando num caminho cheio de quebra-cabeça. Eu não tenho como substituir, como colocar o seu pai ali, mas eu quero dizer que nós vamos andar esse caminho, nós 3 juntos, e nós vamos chegar muito longe, porque eu amo muito vocês. Amém. Amém. É sobre isso? Você é uma mãe maravilhosa. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que exala vida, que exala graça,
sabe? Você tem bastante graça de Deus na sua vida. É perceptível isso. E eu creio que essa fase, né, todos esses anos que você tem vivido, essas situações que você compartilhou aqui com a gente, eu sei que é um tempo, é uma fase mesmo, né, como seu filho falou, é que o tempo de cantar tá chegando, né, tá chegando esse tempo, e eu creio que você vai ter muito sucesso, e eu declaro e profetizo sobre a sua vida, prosperidade em todas as áreas, tanto nas emoções, nos sentimentos bons, como nas suas vendas, no seu trabalho, que prospere infinitamente. Que o Senhor Obrigada. abençoe você e os seus filhos, que vocês sejam muito abençoados e prósperos em todos os sentidos. Eu tomo posse. Pois tome mesmo. E eu, assim, eu senti um desejo no coração esse ano de fazer alguma coisa pelas mães atípicas empreendedoras, né? E assim, é uma causa que eu peguei para mim, para eu poder fazer alguma coisa. E vamos embora fazer alguma coisa com isso. Sim, Porque eu sei que vocês precisam de muitos auxílios, né? sim, Algumas questões até para poder estar com dinheiro mesmo para ter um estoque, né? E sim, tal. E vai dar certo. Vai dar sim, certo. Já tem algumas coisas nos bastidores aí acontecendo, que a gente ainda não pode falar, né? Mas já deu certo. sim. Já deu certo, tenho certeza. Isso é tão importante, apostar nas mães, né? E acreditar nas mães empreendedoras e ter esse incentivo, que nós conhecemos na Feicultura uma pessoa chamada Andréia. E ela estava tão desmotivada naquele tempo para querer vender. E aí a gente já foi em outros eventos, nós Sim, quatro, agora já fomos nós quatro. exatamente. Então, assim, começou com 3 e entrou mais uma. E aí a gente sempre fala, E o tá tendo um grupo tá evento. aberto, Tá né? aberto, sim, Não é uma porque panelinha, pode não, chegar, viu, pode gente? chegar. Por quê? Porque vendemos produtos, mas nós estamos trabalhando. E Sim, aí a Andrea sempre fala, me chama. Então a gente hoje fala do produto da Andrea e a Andrea fala do nosso. é sobre isso. Quer ver parceria mais forte que essa, gente? Verdade. Então é isso. Então nós quero te agradecer mais uma vez pela sua presença, né? Eu Muito que obrigada. agradeço. Aprendemos muito com você aqui. Você, como eu já te falei, é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença Eu que aqui. agradeço a você, Sibeli, que é maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer e tenho aprendido muito com você. E essa oportunidade aqui é uma oportunidade rica, né? Quem sou eu em vista de tantas mães, ativistas maravilhosas, né, que poderia estar sentada aqui. E você me deu essa oportunidade. Mais uma vez, muito obrigada pela amizade e pela oportunidade. Obrigada a você por ter vindo. Gente, chegamos ao fim desse episódio incrível e maravilhoso. E eu queria te lembrar mais uma vez, se você ainda não deu seu like, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. E deixe também um comentário aí, porque você vai estar dizendo para o YouTube que esse conteúdo é bom. E ainda te digo mais, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!